Sejam bem-vindos a esta primeira edição do Semanário Cripto, um programa onde vamos comentar as mais recentes atualidades deste ecossistema. Hoje temos connosco Kátia Azanha, fundadora da página Mundo Cripto Feminino, presente no Twitter, no YouTube e no Instagram, onde conta com mais de 10 mil seguidores. Paulo Santos, embaixador Crypto.com e presença constante no Art4 Café. E Alex Crypto, que não vemos em imagem, fundador do canal YouTube com o mesmo nome e onde conta com mais de 9 mil subscritores. Olá a todos. Sejam bem-vindos. Olá. Olá. Vamos começar pela Kátia. Não é uma notícia desta semana, é da semana passada, mas não deixa de ser relevante. A República Centro-Africana adotou o Bitcoin como moeda legal. Um comentário a esta notícia. Então, como disseste, na semana passada saiu essa notícia, que a República Centro-Africana tinha adotado Bitcoin como moeda oficial. Foi uma notícia que, quando foi dada, surgiu aí algumas questões pela forma como foi dada, até que o Presidente veio efetivamente confirmar essa notícia. A verdade, segundo o Presidente, foi então aprovado de forma unânime essa lei que rege as criptomoedas na República Centro-Africana e foi anunciado que seria aceite. No entanto, houve muita confusão sobre como é que isso iria acontecer. Foi lançado um comunicado, disseram nesse comunicado que a lei vinha facilitar a aceitação. O Presidente falou muito sobre a questão de ajudar a população, a melhorar a qualidade de vida da população, e efetivamente focaram muito em ser o primeiro país na África a adotar como moeda. Houve muitas notícias a fazer uma comparação entre o que aconteceu em El Salvador e o que está a acontecer agora. No entanto, quando foi El Salvador, quando foi esse comunicado, saiu logo um cronograma, como é que iria acontecer, e não aconteceu nada disto neste momento. Então, não sabemos muito bem como é que vai acontecer, quando é que vai acontecer. Quero deixar um dado aqui para terminar, um dado que eu acho que é muito relevante, é que a cobertura da internet neste país é apenas de 11%. Então, estamos aí a ver como é que vai acontecer, vai ser com certeza um grande desafio. Sim, é verdade que em El Salvador o plano foi logo detalhado, muito detalhado e com grandes projetos. E sobre a República Centro-Africana não tivemos assim muitos mais dados. Certíssimo. Exato. Paulo, uma atualidade mais recente, a Crypto.com teve uma semana quente. Primeiro anunciou alterações no seu cashback dos seus cartões e também no seu staking. Posteriormente corrigiu algumas dessas medidas. Pode-nos ajudar a fazer uma leitura do que se passou? Sim, efetivamente foi, digamos, uma toma de medidas que causou alguma controvérsia, não só pela forma como foram feitas, não é? Também pela dimensão dos recortes que tinham sido comunicados numa primeira vez. Portanto, no passado domingo, comunicaram que, por um lado, deixaria de haver staking para os cartões, ou seja, os CROs que eu coloco na aplicação da Crypto.com para reservar o cartão deixariam de gerar rendimento, que até agora havia alguns níveis que davam esse rendimento, e não só isso, também houve um corte substancial nos cashbacks. Efetivamente a medida foi anunciada num domingo, isso causou alguma estranheza à comunidade, mas tem uma explicação que já nos comunicaram. Aí era para manter os tais 30 dias, portanto a medida era para tornar-se efetiva no dia 1 de junho e era então para manter esses 30 dias de pré-aviso para a entrada em vigor dessas medidas. Obviamente eu também estou de acordo que podia ter sido feita de outra forma, mas provavelmente não ponderaram o impacto que podia ter este tipo de notícia. E nos dias a seguir, depois viu-se precisamente... Exato, viu-se precisamente o impacto que teve na comunidade. A comunidade estava bastante descontente e portanto, manifestou-se no Twitter, manifestou-se no Telegram, manifestou-se em todos os canais oficiais da Crypto.com e a direção da Crypto.com então decidiu
não sei se foi exatamente no dia a seguir, mas acho que não demorou muito mais do que isso, melhorar um pouco a proposta. E então surge novamente o staking, obviamente com os valores mais reduzidos, e também o cashback é melhorado em alguns casos. Mesmo assim, não foi o suficiente para satisfazer a comunidade, e então mais recentemente permitiram que quem voltar a fazer stake até ao final de maio, coisa que até agora não era possível, conseguem manter as condições atuais durante mais 6 meses, portanto, durante o tempo em que o stake estiver em vigor. Portanto, dá a oportunidade às pessoas para, se quiserem continuar com as mesmas condições, pelo menos durante mais 6 meses, já é um período um pouco mais alargado para ponderar as suas decisões, poderão fazê-lo até ao final de maio. E acho que assim encontrou-se um equilíbrio, porque estas medidas, no fundo, são digamos, para que o futuro do projeto da Crypto.com no médio e longo prazo seja sustentável. Todos sabemos que tokens que são dados de qualquer forma, provavelmente depois quem os recebe não dá o devido valor, troca imediatamente por euros ou o que for, isso obviamente provoca uma pressão vendedora no token, e é isso que também a Crypto.com quer evitar, não é? Que o token seja um pouco mais valorizado e não seja dado assim de qualquer forma. Portanto, que a inflação, digamos, do token devido a estas ofertas não seja tão alta como tem sido até agora. Ok, obrigado, Paulo. E vamos continuar contigo. Esta semana a Goldman Sachs realizou um empréstimo a um cliente que usou como garantia Bitcoin. Que sinal é que a Goldman Sachs envia ao mundo financeiro com esta iniciativa, e que portas é que se podem vir a abrir a partir de agora, Paulo? Pelo que eu também tive a oportunidade de averiguar, e o que dizem as notícias, é que foi a própria Coinbase que esteve por trás desse empréstimo. Portanto, eu acho que é até mais uma jogada, não quero chamar jogada, mas uma ação da própria Coinbase para demonstrar ao mundo financeiro tradicional um dos use cases que pode ter Bitcoin, porque a Coinbase não necessita, obviamente, de fazer esse tipo de empréstimos, tem fundos suficientes para não necessitar esse tipo de empréstimos, mas acredito que, em conjunto com o Goldman Sachs, tenham decidido então fazer esta experiência piloto, não é? Para dar então estes sinais ao mercado, que é possível fazer empréstimos de dólar, neste caso, deixando então como colateral Bitcoin. Portanto, também acaba por validar um pouco a utilidade de Bitcoin, não só como moeda de pagamento, mas também como meio para poder obter então empréstimos de outras moedas. Obviamente isto tem os seus riscos, não é? Tem os seus prós e os seus contras. O empréstimo provavelmente andará à volta dos 40% a 60% do Bitcoin deixado como colateral, e pelo que eu entendi, a Coinbase tem o compromisso de ir aumentando esse colateral no caso de estar sobre algum risco de liquidação, para que o empréstimo possa prosseguir. Mas acho que é uma boa iniciativa, é uma experiência piloto. Vamos ver no que é que dá. Pode ser que dê ideias ao resto da banca tradicional, e que possa haver essa junção entre os dois mundos, e que o Bitcoin possa então ter mais este caso de uso. Exato, é uma primeira, é preciso alguém dar o primeiro passo para de seguida. Exatamente. E ninguém melhor que a Coinbase e a Goldman Sachs. Exatamente. Entretanto, o Jornal Expresso noticiou que Portugal é o 9º país da Europa onde se realizam mais transações em criptomoedas. Alex, que ilação é que se pode tirar daqui? Alex? Oi, desculpa, é que não acabei de te ouvir. Não há problema. Deduzo que estejas a falar sobre as transações de Portugal ser o 9º país. Exatamente, exatamente. É assim, eu confesso alguma estranheza com a notícia, porque nós somos um país muito pequenino, comparado com grandes potências e países muito maiores, com muito mais população,
Somos um país que tem uma literacia financeira muito grande. A única coisa que eu posso ver que de facto esteja a levar a haver tantas transações em Portugal, eles não falam se calhar no volume, não é? Também o volume também era importante saber, tem a ver com Portugal sendo encarado como um paraíso fiscal relativamente às cripto, não é? E agora recentemente a Madeira apareceu lá em Miami a dizer que eram muito bem-vindos os investidores, portanto, uma clara promoção não só à Madeira, mas também ao espaço cripto, e eu acredito que seja um dos motivos principais para, de facto, Portugal estar tão bem posicionado a nível europeu no que diz respeito à quantidade de transações. Outro aspecto que também pode influenciar é que, infelizmente, Portugal não tem uma economia muito forte, não é? E aquilo que nós temos analisado em outros países é que países com uma economia mais frágil normalmente tentam as pessoas virar-se um pouco para ter uma questão de hedge, para migrarem um pouco, pelo menos parte do seu capital em criptomoedas, nomeadamente a Bitcoin. Portanto, pode ser isso também, e é algo que eu começo a reparar, nomeadamente na escola, eu sou professor, não é? Eu vejo cada vez mais miúdos a falarem de cripto, o que não é nada normal, porque eu há 20 anos que sou professor e eu há 10, 15 anos nunca ouvia falar os miúdos de criptomoedas, muito menos de mercados e ações e nada disso. Portanto, há um certo sex appeal relativamente às cripto, e eu acho que provavelmente que está a entranhar cada vez mais nas gerações mais novas, e então podemos estar também a assistir a um nascer, digamos assim, de um movimento nacional das gerações mais novas relativamente ao espaço cripto. Mas confesso, fiquei um pouco surpreendido com a notícia, mas não deixa de ser uma boa notícia para Portugal, e esperemos que seja um incentivo para os políticos para não querer estrangular este mercado com taxas abusivas, que esperemos bem que não aconteça. E falando disso, e continuando por Portugal, o jornal Eco adiantou na quinta-feira que o governo trabalha num novo enquadramento fiscal para as criptomoedas. Kátia, que precauções deve o governo ter em conta para que Portugal continue a ser visto como um país atrativo para investidores e para startups cripto? Então, esta notícia que surgiu dizia que o governo pediu à autoridade tributária uma avaliação de como os outros países estão a taxar as criptomoedas, não é? Também, ainda segundo essa notícia, o governo considera que é importante haver uma posição concertada a nível europeu. Esta questão da posição concertada mostra-me que Portugal, sendo Portugal o único que não tem ainda imposto sobre as mais-valias nestes ativos, aponta que vem uma regulação e uma óbvia inserção de um imposto sobre isto. Porque se eles querem uma posição concertada, então é o que vai acabar por acontecer. A notícia afirma também, no entanto, que o governo não quer penalizar essa atração do investimento estrangeiro, o que me deixa bastante intrigada, porque, na minha opinião, o que acontece é que Portugal não está a aproveitar da melhor forma esta possibilidade. É verdade que Portugal é considerado como um paraíso fiscal em termos de criptomoedas. No entanto, Portugal, o que parece mais é que tem uma lacuna, não é? Fiscal, e que tem ali um vácuo que as pessoas da comunidade estão a aproveitar. Acho que Portugal poderia ter feito muito diferente, poderia ter feito como está a acontecer agora em inúmeros lugares, que era dizer, olha, nós não cobramos imposto, e venham para nós, venham para cá. E as empresas vinham. Agora fala-se sobre várias cidades, falamos sobre El Salvador, a chamar as empresas. Portugal podia ter aproveitado isto melhor. Portugal não aproveitou, parece que foi muito passivo. E agora o que estamos a ver é avaliar, e na minha opinião vem uma regulação muito à semelhança do que está a acontecer nos outros países, e temos que ter algum cuidado para efetivamente não espantar essas empresas que estão a vir, ou que estão a ponderar vir, ou que já cá estão, na verdade, e muitas pessoas da comunidade internacional vivem em Portugal. Obrigado, Kátia. E para terminar, aqui perto, em França, a Binance acaba de obter o estatuto PSAN, que lhes permite atuar no país enquanto empresa no domínio dos ativos digitais. Alex, o que é que isto pode significar para a Binance e para a Europa? Bem, eu acho que para a Binance é um momento marcante.
A Binance nasceu um bocadinho como um cavalinho, tal como todo o mercado, um bocadinho cavalinho selvagem, um bocado sem saber bem onde é que eram os escritórios da Binance. Eu lembro que havia fotografias, onde é que está a Binance, onde é que eles andam, quem são, e depois andavam de um lado para o outro, depois variam para Malta e não sei o quê. Até que depois começaram a ser atacados, porque eles começaram por ser a exchange mais conhecida e com maior volume a nível mundial, e obviamente que foi logo atacada, digamos assim, pelas instituições principais, de uma forma de tentar regular um pouco aquilo que eles estavam a fazer. Até se falava que na Europa e tudo, os futuros iam terminar e que ia ser tudo acabado e que não ia haver futuros para ninguém, e houve alguns países em que isso também aconteceu. Agora, houve depois uma política de charme por parte da Binance. É claro que eles também fizeram alterações, nomeadamente a nível de futuros, e deixaram de ter aquelas alavancagens loucas, principalmente para quem acabava de chegar. E era algo que era efetivamente necessário talvez para responsabilizar um bocadinho o mercado. Portanto, e esta política de charme que a Binance tem feito, e o CZ nomeadamente à cabeça, ainda recentemente esteve no Brasil e encontrou-se lá com o presidente, está a surtir os seus frutos, não é? Portanto, é muito bom, em primeiro lugar, para a Binance, nomeadamente por ser uma das maiores economias europeias, ser a França, a dar uma via verde para a atuação no seu país, mas eu acho que depois também tem o efeito consequente, que é exatamente uma permissão, digamos assim, para uma maior adoção em França, obviamente, mas também no resto do território europeu. Eu lembro perfeitamente quando comecei nisto em 2018, a dificuldade que eu tive em entrar numa exchange foi tremendamente difícil, e é preciso, de facto, exchanges que sejam credíveis, que já estejam no espaço há bastante tempo, que deem segurança às pessoas e que tenham capacidade de resposta para o volume que virá ainda mais no futuro. Portanto, eu acho que é uma excelente notícia para a Binance, acho que é uma boa notícia para a França e uma boa notícia também para a Europa, que vai permitir também uma maior adoção ao espaço cripto. Ok. Meus caros, muito obrigado pela vossa presença. Para a semana a mais Semanário Cripto. E não se esqueçam, sigam-nos no Instagram, sigam-nos no Twitter, onde colocamos notícias diárias, e subscrevam o nosso canal YouTube para continuar a acompanhar o Semanário Cripto e já agora as entrevistas que por lá temos publicadas, e segunda-feira sai a segunda parte da entrevista que temos com o António Vilaça. Muito obrigado aos três. Até à próxima. Nada, um abraço. Boa semana. Obrigado, até à próxima. Adeus. Tchau.